Pessoal, boa noite. Vamos fazer aqui uma última abordagem. Eu não vou dizer análise, porque a análise todos nós já fizemos ontem. E não só eu, como os canais, a mídia, de uma forma geral, né? Todo mundo já fez lá sua análise. Vamos fazer uma abordagem, até para encerrarmos esse assunto de Fla-Flu. Às vezes no mesmo dia, naquele calor da emoção, né? Porque o Fla-Flu é sempre um Fla-Flu e sempre mexe com todo mundo, né? Alguns se alteram mais ou até demasiadamente. Eu vi muita gente alterada, principalmente do lado deles. Aliás, é comum, né? O que eles usam de palavrão, de xingamento, de loucuras para se expressar, principalmente na questão de resultados, quando são desfavoráveis ou não aquele resultado, o qual eles esperam. Eles ficam alterados. Nós sabemos, nós acompanhamos aí pela internet, não que eu pelo menos não, que a gente fique lá entrando no canal deles para ver o que eles estão falando, o que eles estão opinando, mas isso daí fica espalhado de uma forma tão ampla que a gente acaba, né, sempre vendo alguma coisa ou outra. Aquele jeito deles, alterado, de xingar, de não sei o quê, de atacar, isso daí é comum. Não só em jogos contra nós, mas em qualquer situação. Essas pessoas, elas acham que eles têm que ganhar tudo, o tempo todo, de todo mundo, serem os maiores em tudo, os melhores em tudo, enfim, isso para mim tem uma explicação. São pessoas que não sabem conviver com a sociedade, né? Quando você quer e exige, e enlouquece até, para impor o seu pensamento de ser o ser supremo, superior em tudo, algum problema psicológico de carência você tem, você precisa procurar um tratamento. Até porque, tudo bem que mexe com emoções, mas é só um jogo de futebol. E jogo de futebol tem toda semana. Às vezes até não só uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. E tem jogos e jogos e jogos, né? E campeonatos e campeonatos e campeonatos. Não é um insucesso numa partida, ou num campeonato disputado, ou alguma coisa assim que o mundo acabou, que precisa ficar endemoniado. E isso aí eles fazem com frequência. Eles não admitem nada nunca. Eles ficam endemoniados. Essa é a palavra, desculpa o termo, mas não tem outra palavra. Eles ficam endemoniados. Gente, ganhar, perder, empatar, ser campeão ou não, faz parte do esporte. Tudo bem, você fica chateado, você lamenta, né? Você até tem direito de contestar algumas coisas, mas não enlouquecer. Eles simplesmente enlouquecem. Isso não só, eu estou falando pelo jogo de ontem, em qualquer situação adversa para eles, eles ficam loucos. E ontem não foi diferente. Todo mundo viu o jogo. Todo mundo viu
qual foi a situação. E o que eu vi de gente desesperada é que nós fomos roubados, é que nós fomos garfados, é que é tudo contra nós. Logo vocês falando isso, tudo contra nós, façam-me o favor. Vocês sempre, historicamente, foram favorecidos, principalmente por essa questão de arbitragem. E aí, quando as coisas não acontecem do jeito que vocês querem, aí vocês vão se fazer de vítimas. Logo vocês... fala sério, né? Vamos contextuar. Tem essa palavra? Acho que sim. Né? Vamos pelo contexto da situação. Reclamaram daquele possível pênalti do Felipe Melo. Ficaram loucos com isso. Bom, é um lance de interpretação? Sim. Com certeza. Porém, eu vou pela interpretação de um senhor que hoje é comentarista de arbitragem, o senhor PC de Oliveira, que enquanto apitou, sempre prejudicou o Fluminense. Sempre. Historicamente. Aliás, é de família, né? Porque tem é irmão dele, se eu estiver enganado, é irmão dele, né? O Luiz Flávio. Acredito que seja irmão. Pelo que eu me lembro. Se não for, me desculpe. Mas assim, este senhor sempre prejudicou o Fluminense. E nós que acompanhamos o Fluminense há muito tempo lá de trás sabemos disso. E qual foi a interpretação dele? Que o Felipe Melo estava focado na bola, foi em disputa da bola, e o jogadorzinho deles lá, que eu não vou ficar, eu já falei para vocês, eu não gosto de ficar citando nome, a não ser em casos assim, extraordinários. Não me sinto bem ficar citando nomes, até porque tem muito traidor lá, naquele time deles, né? Muito traidor, que ao invés de serem agradecidos ao Fluminense por tê-los formado, ter lhe dado a oportunidade de serem jogadores profissionais, reconhecidos, não, só sabem detonar o Fluminense e cuspir no prato que comeu. E não só por isso, por outro, o histórico já de uma vida inteira, eu sempre que eu posso evitar estar falando nomes, eu estou falando nome. Mas o que é que esse senhor juiz falou, na interpretação dele? O Felipe Melo estava indo em direção à bola, de olho na bola, para disputar a bola. E o jogador deles lá se lançou para cima do Felipe Melo e teve um choque. E foi um lance realmente, aparentemente, ali, faltoso. Mas em momento algum, o Felipe Melo foi para fazer a falta. O Felipe Melo foi para disputar a jogada, visando a bola. Portanto, palavras dele, eu não marcaria o pênalti. Então, me baseando nessa análise de uma pessoa, hoje comentarista, anteriormente árbitro, que sempre prejudicou o Fluminense, eu acho que tem seu valor essa palavra, né? Porque se fosse tão escandaloso, tão escancarado assim, eu tenho certeza que ele seria o primeiro a apontar. Foi pênalti. Enfim, esse é o primeiro fato. Vamos à questão agora, já que estamos falando em pênalti, para o lance do Germancano. Nós já vimos serem marcados pênaltis muito menos justificáveis como esse, inclusive contra nós,
né? Quando o Cano chutou aquela bola, não era uma bola que estava indo para a linha de fundo, uma bola que poderia não significar perigo nenhum. Não, o Cano chutou a bola em direção à pequena área. E se aquela bola passa, poderia sim resultar numa situação de gol para o Fluminense. Ou seja, não foi uma jogada desprezível, aquela que a bola a gente sabe que vai para a linha de fundo, aí de repente bate no braço do zagueiro, do defensor, do marcador, e aí a gente fala, não, poxa, mas peraí, a jogada não teria nenhum risco. Nesse caso não, teria. E segundo, se observarmos claramente a jogada, o senhor traidor lá, ele abre o braço e quando vê que a bola bateu no braço dele, ele imediatamente recolhe a mão. Ou seja, ele sabia que tinha feito algo errado. E outra coisa, teria razão de não marcar. Ah, mas o Cano estava muito em cima, aí não tinha como ele ter outra reação. Concordo com isso, desde que a bola batesse primeiro no corpo e depois batesse no braço, aí realmente, bateu aqui, o cara não tem, vai cortar o braço? Não pode. Mas não, ele claramente abriu o braço, porque ele viu que o Cano estava jogando a bola para dentro da pequena área. Malandragem. E aí eu vejo comentaristas, analistas, torcedores e canais desse tipo de pessoas que eu falei lá atrás. Não foi nada, foi sem querer. E se fosse o mesmo lance com o Felipe Melo lá dentro da área do Fluminense, ia estar um falatório, ia estar todo mundo falando o que eu falei. Não vou falar de novo o porquê que eu acho que foi pênalti. Tanto imprensa quanto analistas, todo mundo ia estar falando, não, mas não era uma bola que estava indo em direção à linha de fundo, uma bola que não teria nenhum risco. Era uma bola que estava indo em direção à pequena área, poderia sim acarretar um lance de perigo de gol, e ele abriu o braço, ampliou o seu espaço e impossibilitou que aquela jogada que poderia ser perigosa fosse concluída. Insisto, se fosse ao contrário, no mínimo, eles iriam lá checar. Mas, como é para eles, as vítimas, como podem se chamar de vítimas? Os historicamente mais favorecidos por arbitragem do futebol brasileiro. Terminando esse lance, esse mesmo traidor, o Lelê ali jogando e disputando a bola dentro da área, ele me pisa no tornozelo do Lelê discretamente, né? Discretamente, porque ele é malandro. Aliás, todos eles são malandros, sabem cavar falta. Eu já falei isso no vídeo lá atrás. Eles são malandros. E até falei também que o Fluminense tem que aprender a fazer isso. O Fluminense joga sem malandragem. Entendeu? O Fluminense joga... Às vezes eu penso que o Fluminense joga muito certinho demais. Sabe? Todas as vezes que tem disputa de bola, aí eu não digo nem só no caso deles, de vários adversários aí, o jogador quando vê que vai estar recebendo aquela pressão, ele já começa a cair, chama o choque. Ou seja, tendo contato ou não, como ele já está caindo, normalmente o juiz vai dar alguma coisa. E no caso desse pênalti, que foi pênalti sim, ele malandramente
sem chamar muita atenção, sem fazer um gesto brusco, me pisa no tornozelo do Lelê e desequilibra. E o Lelê estava criando uma jogada perigosa ali dentro da área. E mais uma vez, um lance ignorado. E mais uma vez eu pergunto, e se fosse lá dentro da nossa área? O Felipe Melo fazendo isso, dando um pisão no tornozelo de alguém lá, deles, dentro da área, e causasse esse desequilíbrio, o VAR não ia chamar? A imprensa não ia reclamar? Todo mundo não ia ficar indignado? Eu estou citando o Felipe Melo porque, cara, chega a dar pena do Felipe Melo. Tudo que ele faz, não diferente de que todos os outros, ou a grande maioria dos outros também fazem, para ele é mais grave, né? Se o Felipe Melo dá uma entrada mais dura, é o Felipe Melo. Ah lá, tá vendo? É o Felipe Melo. Mas se outro jogador dá uma entrada mais dura, não, é falta. Faz parte do jogo. Ou seja, né? Já ficou ali, ó, marcado. Enfim, isso aí é para complementar essa história aí do, né? Já que eles reclamaram daquele suposto pênalti lá, e esses dois aí, a nosso favor? Nada. E aí, esse pessoal que esbraveja, que xinga, que fica louco, né? Não fala nada. É como se não tivesse acontecido. Eles só querem botar ali no relatório deles o que eles viram. Porque eles não suportam. Eles não suportam que nada aconteça contra eles. Os soberanos, os maiores, eles não suportam. Enfim. Pênalti por pênalti. Então vamos fazer o seguinte. Digamos que aquele lance do Felipe Melo tenha sido pênalti. Que não foi. Tivemos 2 pênaltis a nosso favor. Tá aí a imagem para quem quiser ver. Quem tiver imparcialidade e tiver o mínimo de justiça na análise e o mínimo de análise de tudo que acontece em todos os jogos, vai ver que na maioria ou na grande maioria dos jogos, esses 2 pênaltis a favor do Fluminense seriam dados. Lá no jogo do Fortaleza, teve um lance parecido com esse do Lelê. E o juizinho, ó, marcou. E aí todo mundo, não, foi pênalti. Teve contato. Ah lá, pisou no tornozelo. Enfim, encerrado esse assunto de pênalti. Vamos falar de coisas boas. Léo Fernandes. Belíssima estreia. Para mim, teria iniciado o jogo no lugar do Keno. Tenho para mim que se ele está no jogo desde o início, ali no lugar do Keno, eu acho que teríamos mas muito grande a chance de ter ganho esse jogo. Embora merecemos ter ganho esse jogo, porque no primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado, teve aquela chance lá do Cano, que cabeceou ali. Eu acho que nem ele esperava que aquela bola viesse chegar até ele, cabeceou mal. Mas foi um jogo mais disputado, mais parelho. Agora o segundo tempo, gente, o segundo tempo foi um massacre. Um massacre total. Sabe? E eles vêm com a maior cara de pau.
dizer que fomos prejudicados. Vocês deram foi muita sorte. Deram muita sorte. Se todo o volume de jogo, se todas as jogadas do Fluminense resultassem ali em sucesso, em gol, ali no segundo tempo vocês teriam tomado 2, 3 ali fácil. Lembra daquela bola do Nino ali, não? Que o goleiro pegou no susto. Aquela bola que o Lima, a saída de bola errada deles, que o Lima chutou. E por sorte, o zagueiro tirou, acho que o Lima até errou ali, que estava ali o Cano sozinho ali, não impedimento, ele podia ter dado assistência. Mas enfim, naquela situação ali, chutar pro gol não seria nenhum absurdo também não. E fora o domínio. E ainda vem reclamar. Mas vamos voltar pro Léo Fernandes. Diniz, meu filho, eu já falei isso no vídeo ontem e vou repetir. Dá o seu jeito. Se vira. Léo Fernandes vai ter que ser titular nesse time. Ontem, em pouquíssimo tempo que ele jogou, ele já demonstrou o quão importante eu não digo nem que ele poderá ser, que ele será para esse time. E olha, eu vou falar uma coisa. Na minha opinião, vai acabar sobrando pro Ganso. E aí, não tem como não estar pensando nisso. Porque vamos analisar aqui um possível time do Fluminense titular. Aquele que todo mundo vai concordar. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon, André, Alexander, Léo Fernandes, John Arias, Cano e Kelly. Essa, na minha opinião, é o time ideal para o Fluminense. Ah, mas e o Ganso, e o Martinelli, e o Lelê, e o Daniel, e o Ione Gonzalez? Que maravilha que temos todas essas opções agora. Felipe Melo, que maravilha que temos todas essas opções agora. Coisa que algum tempinho atrás aí não tínhamos. É bom até para acabar com essa falácia. Para encerrar, de que eu vejo aí mídia, todo mundo falar que o Fluminense não tem elenco. Tem elenco sim. Não tinha. Mas agora tem. Então é isso. Eu quis fazer esse vídeo para deixar claro todas as situações que envolveram esse clássico de ontem, para combater esse chororô aí dos revoltosos, sem motivo nenhum, deram muita sorte, e para falar do nosso bem-vindo Léo Fernandes. E agora, para encerrar de vez, Diniz, não quero saber, dá seu jeito. Dá seu jeito. Nem que você tenha que barrar o Ganso. E aí vai desprezar o Ganso? Não, ele vai ser também opção. Ótima opção. Só que nós sabemos que o Ganso, ele tem determinados momentos de queda física e ele não aguenta o tranco. E Léo Fernandes é um jogador jovem, que corre muito, que combate muito, é muito habilidoso, chuta muito bem, faz virada de bola, coisa que o nosso time não tem, ou não tinha, porque agora tem. Cobrança de falta. Há quanto tempo nós não temos um cobrador de falta? O último que eu me lembro era o Branco, né? Viram aí sendo divulgado que nos treinamentos
a cada 15 bolas que ele bate em falta, 10 ele faz gol. Então é isso. Tá dado o recado. Saudações tricolores. Grandes perspectivas daqui para frente. Estamos sim com um time bem melhor, bem mais encorpado. Aliás, eu não digo nem o time, eu digo um elenco que nos dá condições de estarmos disputando o título da Libertadores e até também o título do Brasileiro, que ainda falta muito jogo. Até breve.